Aleluia, boa noite, igreja. Paz. Hoje eu acertei. A última vez a varoa me deu uns carões ali, porque eu saudei a igreja com a paz do Senhor, né? Muito tempo de assembleia, mas amém. A palavra diz que nós devemos nos alegrar por onde nós começamos, de onde nós viemos, e toda a história ela tem um propósito. Então, talvez você esteja aqui essa noite, tem uma caminhada ministerial, tem uma caminhada cristã, já de outras igrejas ou de ministério, e hoje está aqui sob a nossa responsabilidade, sob a assunção maravilhosa, desfrutando da palavra da fé, desfrutando da unção de cura, da unção de ensino que opera sobre nós, amém? Igreja, eu já gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, a partir do verso 14, aleluia, Deus é maravilhoso. Esse tema, irmãos, ele é um tema muito maravilhoso que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja dele essa noite. E ele trata principalmente com nós que somos cristãos, nós que já escolhemos levantar essa bandeira do Evangelho, principalmente nós que exercemos serviço na casa de Deus, nós que somos identificados como cristãos, né? É um mandamento do Senhor que nós fôssemos testemunhas dele. Então é algo que você já deve ter no teu coração, já deve localizar, se no teu trabalho tu tem sido reconhecido como cristão, se na tua faculdade tu tem sido reconhecido como cristão, ou tu tens sido nomeado como só mais um, porque a palavra de Deus ela diz que nós somos luz e nós somos sal. Então onde quer, irmãos, que nós venhamos andar, nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser aquelas pessoas que as pessoas por muitas vezes zombam, por muitas vezes nos colocam de canto, por muitas vezes elas nos tratam mal por conta do Evangelho, e isso a Bíblia nos disse que ia acontecer, faz parte dos sofrimentos por causa de Cristo, amém? Do nome dele. Então, por muitas vezes nós vamos nos posicionar no nosso trabalho contra a corrupção, nós vamos nos posicionar no nosso trabalho contra a prostituição, nós vamos nos posicionar contra falácias malditas. Na faculdade, por vezes, nós devemos nos posicionar contra posições políticas e ideológicas que vão de encontro ao Evangelho. Então, você concorda comigo que quando nós somos porta-vozes de Cristo, isso gera contra nós esse levante do mundo, amém? Nós fomos chamados para isso. Isso não é motivo, irmãos, nenhuma de tristeza. E não é fácil. Independente da idade que você esteja, eu já fui mais novo, já fui menos experiente nisso, e por muitas vezes eu me entristecia, por às vezes ser colocado de lado, por às vezes ficar de fora ali da rodinha, por às vezes receber um canto, por às vezes receber essas palavras malditas, como eu já disse. Mas o que é que a palavra nos instrui, que é o nosso manual de como viver? Ela diz que nós devemos nos alegrar com os sofrimentos por causa de Cristo, por causa do nome dele. Então é algo primordial para você localizar teu coração essa noite. Tu tens sido reconhecido como filho de Deus no teu local de trabalho? Tu tens sido aquela pessoa onde as pessoas, quando tem problema no casamento, correm? Porque o cristão é assim, é aquele que todos falam mal, que julgam, que criticam, mas quando está com problema no casamento, corre para se aconselhar conosco. Muitas vezes, quando está passando por problema de saúde, pede para a gente colocar a mão e orar. É ou não é assim? Então nós devemos, irmãos, por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós estejamos, ser esse refúgio, ser essa âncora onde as pessoas devem procurar refúgio. Claro que nós sabemos que não vem de nós sabemos que é do Cristo que brilha em nós, amém? Mas nós somos, irmãos, os bons dispenseiros do Senhor, e foi nós que Ele escolheu para desempenharmos essa função, amém? E esse texto, irmãos, ele fala justamente sobre isso. 2 Coríntios 2, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar do seu conhecimento, todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus.
Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, eu preciso colocar um plano de fundo essa noite, antes de nós entrarmos especificamente na palavra. Esse texto, irmãos, Paulo, ele faz uma analogia de uma cerimônia muito conhecida da época, de uma cerimônia muito difundida, e por muitas vezes eu li esse texto e não entendia o que ela queria dizer profundamente, né? Nós temos o nosso entendimento, mas glória a Deus pelo ministério do Espírito Santo, que nos explica, que nos convence, que nos mostra. Ele é o melhor professor, você concorda? Mas glória a Deus também, irmãos, porque Deus levantou mestres, Deus levantou pessoas. E estudando acerca desse texto, eu me deparei com essa analogia que Paulo faz. Esse texto aqui, irmãos, ele representa uma cerimônia que na época era chamado de um triunfo romano. Nessa época, era costumeiro, era uma época de guerras, era uma época de conflitos, onde nações lutavam contra nações, povos lutavam contra povos. E aí, quando o general de guerra saía vitorioso de uma batalha, tinha-se o costume de, ao retornar para a sua cidade, vinha aquela comitiva poderosa, né? E a história diz, os historiadores dizem que essa comitiva, ela vinha o general na frente, numa carruagem especial, né? Vinham atrás dele os soldados, marchando. Logo depois dele, os sacerdotes, os servos, e atrás dessa toda comitiva, os prisioneiros de guerra, aqueles que sabiam que iriam morrer, aqueles que sabiam que iriam ser presos. E por que é que Paulo faz essa analogia? Porque os servos e os sacerdotes, eles tinham o costume de, nessa grande comitiva, vir trazendo incensos, vir trazendo ali aromas, para que todo o povo visse e reconhecesse que ali estava acontecendo aquela cerimônia. E aí, irmãos, quando eu aprendi isso, quando eu consegui me colocar nessa cena, eu entendi, para a glória de Deus, o que Paulo quis mostrar aqui para nós como igreja, amém? Se nós formos ler, de novo, do 2 Coríntios 14, com esse plano de fundo, ele fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, fazendo alusão a essa grande comitiva, amém? Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Se nós vermos a parte A, irmãos, desse verso 16, nós entendemos o que Paulo quis dizer. Porque, pense comigo, faça o exercício. Para aqueles soldados que foram vitoriosos, para o povo que via o seu exército retornar vitorioso de uma batalha, aquele aroma era motivo de quê? De alegria, era motivo de felicidade. Então, para aqueles que estavam sendo bem-sucedidos, era algo de grande festa. Mas você imagine para aqueles prisioneiros de guerra lá de trás, que sabiam que ia perder a vida, que sabiam que iam morrer, que sabiam que ia ser preso durante muito tempo, a maioria deles, aquele perfume, irmãos, para ele não era motivo de alegria, era motivo de tristeza, de desespero, motivo de desânimo. E por que é que Paulo faz essa analogia? Ele fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Para aqueles que são salvos, alegria. Mas para aqueles que estão mortos, cheiro de morte para a morte. E por que eu comecei falando de nós brilharmos lá fora, nós brilharmos no mundo? Porque, irmãos, eu tenho algum tempo já de caminhada cristã, e eu garanto para você, é muito fácil nós nos posicionarmos como cristão aqui dentro. É muito fácil. Você vê que, por vezes, quando nós nos convertemos, parece que tem um portal ali na frente da igreja, quando a gente entra, até o vocabulário muda. Até o nosso jeito de falar muda, o nosso jeito de abraçar, o nosso jeito de cumprimentar muda. Irmãos, isso é ruim? Não. Nós fazemos parte de um povo. Todo povo tem sua cultura, todo povo tem seu modo de falar, todo povo tem seu jeito de se comunicar, seu jeito de interagir. Mas nós não fomos chamados, irmãos, principalmente para dentro de 4 paredes. Então, irmãos, é muito fácil, como eu te disse, tu ser cristão aqui dentro. Mas lá no teu trabalho, na tua faculdade, no teu lar principalmente, irmãos, nós temos que ser justamente o que Paulo faz como analogia aqui. Será que quando as pessoas olham para ti, e aí eu já deixo claro aqui, se nós fizermos o exercício, quando nós vamos nos arrumar, que nós nos perfumamos, a partir dali você não tem mais escolha, amém? Quando você coloca ali um perfume forte, você não escolhe onde ele vai exalar a fragrância dele e onde ele não vai. É ou não é assim? Então, quando a pessoa coloca ali um perfume forte, um perfume bom, que chega no ambiente, aquilo impregna, e você não tem como controlar. Então, nós, irmãos, para com Cristo, quando nós somos batizados nele, quando nós somos imersos em Cristo, nós temos essa fragrância dele impregnada em nós, pelo menos deveríamos ter, né? Então, isso é algo, irmãos, impossível de ser tampado.
é algo impossível de ser mascarado, é algo impossível de ser escondido. Como eu falei, nós somos sal e luz, e a palavra diz que ninguém acende uma candeia para colocar embaixo da cama. Por quê? Porque qual o propósito de uma candeia? É iluminar. Então qual o propósito de Cristo em nos imergir nele? É nós exalarmos essa boa fragrância dele para a vida. Irmãos, nós sabemos que quando nós brilhamos, quando nós, independente do ambiente, que chega aquele cristão ali de verdade, aquele cristão puro, aquele cristão verdadeiro, a gente sabe que a gente se sente constrangido. A gente se sente constrangido. Por que a palavra diz que é cheiro de vida para a vida? Porque quando nós olhamos para alguém e nós estamos na mesma situação, a gente se alegra junto. Eu vejo Cristo agindo na vida do irmão. Ministerialmente, eu vejo muito isso na minha vida. Apesar das nossas diferenças ministeriais, nós, para a glória de Deus, temos vários pregadores aqui, né? Hoje de manhã a gente teve o prazer de ouvir lá a palavra da irmã Maria Clara, e a gente vê uma unção completamente diferente da que eu tenho, por exemplo, mais extrovertida, traz exemplos práticos na palavra, divertida, mas o Espírito operando é o mesmo. Então eu me alegro com ela, eu vejo o Senhor na vida dela. Do mesmo jeito, quando eu vejo outros pregadores, que não são mais dura, mais firme, de mestre, de apóstolos, apesar dele pregar de uma maneira diferente, eu me alegro, porque eu vejo o Cristo nele. Da mesma maneira, pessoas mais comedidas, ministros, independente do chamado, da área, às vezes numa recepção, independente do que seja, quando nós vemos ali, irmãos, ele se movendo fielmente no chamado, nós nos alegramos. Por quê? Porque nós percebemos Cristo nele. Amém? Então, por que ela diz que é cheiro de vida para a vida? Porque ali eu me alegro, ali eu quero ser como ele, ali eu vejo que eu faço parte de uma família, ali eu vejo que eu sou cuidado, ali eu me alegro porque eu sei que tem alguém que eu posso contar, eu sei que tem alguém que vai me instruir quando eu venho ouvir uma palavra, eu sei que tem alguém que eu posso recorrer nos momentos difíceis. Mas por que eu digo, irmãos, e aqui entra muito nessa área que eu quero falar de nós como os cristãos, por que cheiro de morte para morte? Porque eu já fui constrangido por homens de Deus, eu já fui constrangido por mulheres de Deus, eu já fui constrangido. Irmãos, por muitas vezes eu preguei, fiz o uso da palavra e me achava indigno, muitas vezes por uma seta diabólica, mas muitas vezes era por falta de estudo mesmo, por falta de momentos devocionais, por falta de uma intimidade com o Senhor Jesus. E ali, quando eu via pessoas fluindo no Espírito, manejando bem a palavra, como a Bíblia instrui, aquilo ali me constrangeu. Meu Deus, eu estou errado, eu preciso estudar mais, eu preciso me afiar, eu preciso ser mais polido no meu chamado, eu preciso de uma diligência maior. Isso dentro do âmbito ministerial. Mas e no mundo? E quando nós ocupamos os espaços que nós temos que ocupar também? Porque, como eu disse, nós não fomos chamados para 4 paredes, nós somos chamados para o mundo. Então, no nosso trabalho, será que nós temos sido esse cheiro de morte para os condenados? Será que eles olham para nós quando eles andam em pecado e se sentem constrangidos pela nossa presença? Irmãos, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para constranger pessoas. Irmãos, uma das armas poderosas, e eu até estava conversando ali com a irmã Socorro antes de começar o culto, e eu disse, em nome de Jesus eu vou falar sobre isso hoje. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz, pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. Então, irmãos, o nosso testemunho é algo que Deus usa poderosamente para alcançar pessoas. Amém? O nosso testemunho, ele é usado poderosamente por Deus para alcançar pessoas. Irmãos, de manhã nós tivemos uma palavra poderosa a respeito dos frutos do Espírito. E aí uma chave para você essa noite, se nós formos pegar essa analogia de Paulo, a respeito do bom perfume de Cristo, todos aqui nós sabemos que há perfumes de diferentes maneiras, né? Tem uns que puxa mais para cheiro de flor, outros amadeirados, outros, e por aí vai. Mas como nós exalamos esse bom perfume de Cristo? Através do fruto do Espírito. Diga, eu exalo o bom perfume de Cristo, manifestando o fruto do Espírito. Então, irmãos, quando nós temos todas essas notas de cheiro, eu poderia dizer assim, né? Impregnadas em nós, aquilo dali, irmãos, é algo poderoso. Abra comigo em Gálatas 5:22. A gente lê o 22, depois a gente volta, amém? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que é que eu digo, irmãos, que nós manifestamos o fruto do Espírito quando nós andamos assim?
como eu falei, o nosso testemunho importa. Não adianta nós sermos pessoas boas aqui, não adianta nós sermos pessoas boas quando nós estamos entre irmãos, e lá no mundo nós sermos pessoas totalmente o contrário do que esse texto diz. Irmãos, você sabe, eu sei, que nós como cristãos, nós somos cobrados com um peso muito maior. É ou não é assim? Para as pessoas, irmãos, eles esperam de nós uma perfeição, que muitas vezes na nossa força nós não conseguimos andar. Mas o fruto é de quem? Do Espírito. E nós temos o ministério do Espírito Santo em nós, amém? E por que é que eu digo isso, irmãos? Porque as pessoas esperam de nós comportamentos, as pessoas esperam de nós palavras, as pessoas esperam de nós atitudes. É ou não é assim? Irmãos, o que é que as pessoas esperam de um cristão quando se juntam ali para falar pornografia? É que ele fale também? Que ele participe da conversa? Ou que ele tome uma atitude de repreender aquele cara? Sai dessa. O que é que as pessoas esperam de um cristão? Que quando vão ali contar a vantagem de que tem várias mulheres, ou de que fazem negócios ilícitos, o que é que ela espera de um cristão? Que se associe com aquilo? Ou que ele traga uma palavra mais dura de repreensão? Meus irmãos, o mundo espera de nós. Por muitas vezes, como eu digo, para nós, e principalmente eu trago um alerta e abro um parênteses para as pessoas de menos idade, porque eu sei que é uma fase mais complicada. Há uma carência por aceitação muito grande, quando nós temos ali nossa adolescência, 15, 16, 20 anos, e eu já fiz coisas por pressão, como a gente fala, né? Já fiz coisas que eu me arrependo por pressão. Por quê? Porque eu não tinha um evangelho revelado da maneira que eu tenho hoje. Mas eu te digo, irmãos, vale a pena obedecer o Senhor. Vale a pena andar, irmãos, em conformidade com os frutos do Espírito. Irmãos, quando eu digo que Deus prega através do nosso testemunho, é porque é lindo. Quando o cristão anda em amor, quando o cristão anda em domínio próprio. Essa semana eu estava até comentando com os irmãos hoje em Tianguá, eu passei por uma situação que eu vi Deus na minha vida poderosamente. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos, um de 2. E o mais novo, ele é bem artista mesmo, daquele jeito. E ele levou uma queda, irmãos, essa semana. Caiu, cortou a boca. Quando a Léa me chamou, que a gente já sabe quando ela chama com aquela voz que a gente sabe o que vem, né? Como quem tem filho sabe o choro que é de birra e o choro... Rapaz, deu ruim ali. Quando eu ouvi ela me chamar, eu pronto. Aqui eu já... Aí tudo bem. Quando ela veio, o menino com o rosto lavado de sangue. Cortou a boca, mas era assim, algo... E eu fiquei surpreso com o Espírito Santo agindo na minha vida de maneira poderosa, porque eu era o mais desesperado quando essas coisas aconteciam, amém? A Léa até brigava comigo, mas, cara, tu que tem que me socorrer, tu que tem que cuidar de mim, tu que tem que me dar força. E realmente, irmãos, é o que a palavra espera de mim como cristão. A palavra não espera, é cômico, é uma situação simples, mas que expressa poderosamente o fruto do Espírito na nossa vida. Ou aqui não fala de domínio próprio? O domínio próprio é você se dominar independente da situação. Independente de quão grave esteja aquela situação, independente da emergência, independente da urgência, independente do mal que chegou até ti. E ali, irmãos, eu fiquei tranquilo. Peguei ele, vamos para o hospital. E fui declarando sobre a vida dele. Vai dar tudo certo. Chegar lá, Deus vai providenciar um médico bom, um médico educado, um médico habilidoso, vai costurar e já nós estamos de volta. E da maneira que eu declarei, foi. E ali eu não me desesperei em nenhum momento. Quando terminou essa situação, eu vi Deus agindo na minha vida. Irmãos, e da mesma forma que o Senhor espera que eu haja assim, o mundo também espera que nós hajamos assim. Ou o que é que você acha que o mundo não vê? Eu vi até nessas operações que teve, é o testemunho de policial que ele fala, que um policial baleado de outra situação, não nessa, e aí ele viu ali a família cristã toda dele e uma calma grande nos cristãos. Uma calma grande nos cristãos. Ele falando, cara, o médico dizendo que vai morrer, as situações dizendo que vão morrer, os cristãos não, vai dar certo, ele vai sair dessa. Então aquilo dali gerou um testemunho para ele. Ele falou, não sou cristão, mas eu vou dar um testemunho cristão aqui. Por quê? Porque a luz do evangelho brilhou. Então o mundo espera isso de nós, irmãos. O mundo não quer nos ver desesperados em meio a crises financeiras. O mundo não quer nos ver perder a paz. É ou não é fruto do Espírito paz, irmãos? Paz é um fruto do Espírito, mas nós nos enganamos em pensar que a paz ela é fruto dos nossos sentimentos, fruto daquilo que nós vemos, fruto daquilo que nós temos, porque tem pessoas que colocam a paz em detrimento dos bens. Não, eu estou em paz porque minha conta está cheia, eu estou em paz porque eu estou em saúde, mas a paz, a Bíblia nos diz que é um fruto do Espírito. Amém. Quando nós estamos bem financeiramente, nós ficamos tranquilos,
isso, tudo bem, quando nós estamos tudo bem, tudo funcionando perfeitamente, é bom. Mas quando tudo não está funcionando perfeitamente, o teu estado de espírito muda? Ou é tu que se domina, como a palavra diz? Então isso, irmãos, são características do cristão. É assim que nós devemos andar. É esse o perfume que Deus quer que nós exalemos. E o mundo cobre isso de nós. Se nós vermos aqui, a respeito da alegria, irmãos, eu vi uma frase essa semana que diz que aquela área que você sente mais raiva, aquele incômodo, muito provavelmente é a área que tu vai se mover no teu chamado. Irmãos, e eu tenho mirado contra palavras que lançam, contra pessoas, inclusive cristãs, que não têm o nível de revelação que nós temos, mas contra a palavra da fé. Irmãos, é algo que eu me iro mesmo quando eu vejo pessoas que eram para conhecer tanto quanto nós, se levantando contra a cura divina, se levantando contra a prosperidade, se levantando contra a saúde divina. Irmãos, eu não sei para que Deus está me treinando, eu não sei, eu estou me movendo no meu chamado, mas muito provavelmente talvez seja um mestre para ensinar sobre cura, ou talvez um evangelista, eu não sei. Mas por que eu digo isso? Porque o que é, irmãos, que o mundo espera ver um crente? Pense comigo, será que a pessoa que não conhece a Cristo, que ela tem entendimento da palavra, ela vê Jesus curando, ela vê Jesus trazendo vida, ressuscitando, e aí a palavra nos diz que nós somos filhos dele, nos diz que nós somos filhos amados, a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas, então eu não acredito que Deus tem cura para um, sim, o outro não, eu sou pai, coloca-me os 2 filhos na minha frente, faça um exercício, os 2 doentes, eu falo, não, tu, está aqui a cura para ti, o outro, tu morre aí, do jeito que tu está. Tem sentido? Eu sou um pai natural, a Bíblia diz de um pai perfeito, então para mim não faz sentido dizer que Deus quer curar um, outro não. Eu entendo que Deus, às vezes para se mover, é uma via de mão dupla, então por muitas vezes ele se move em cura através dos evangelistas, por muitas vezes é através da fé, e eu creio que nós acessamos essa cura por conta da fé. Mas por que é que eu digo isso? Porque será que o mundo quer ver em nós pessoas salvas, prostradas numa cama enferma? Será que esse é o plano perfeito? Será que Deus nos chamou e o mundo espera ver em nós pessoas que andam mendigando por aí? Com roupa rasgada, passando necessidade, sem ter o que comer, sem ter o que vestir? É isso que o mundo espera ver em nós? Irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia tem promessas do começo ao final para nós. Então o mundo quer ver isso em nós, o mundo quer ver nós. Rapaz, tem algo diferente nele. Por que as lojas estão todas fechando e a dele prospera? Em meio à crise. Rapaz, tem alguma coisa com ele. A gente entende que nós não nos movemos por sinais, mas o mundo, como eu estou trazendo nessa palavra hoje, ele se move por isso. E muitas vezes Deus manifesta esse bom perfume através de nós. Quando no momento de enfermidade o cristão está declarando a cura, está tranquilo, não perde a paz dele, o mundo olha, rapaz, tem algo diferente nele. Se fosse eu estava desesperado arrancando meus cabelos, e ele está em paz. É ou não é assim? Quando nós passamos por enfermidades, e aí a gente está no mundo, isso aqui eu não estou negando, que por vezes nós teremos impostas essas coisas a nós, eu entendo, mas quando o mundo vê, irmãos, nós passamos por situações que até os médicos reconhecem, rapaz, na vida deles só Deus, e quando só Deus entra em ação, e quando só Deus age, e quando só Deus restabelece a saúde, o que é que o mundo faz? Meu irmão, tem algo diferente lá. Eu preciso de sair, eu tenho que ver isso. Mas quando nós comprometemos esse bom perfume, quando ao invés de nós andarmos em paz, nós andamos em desespero, quando falei da alegria, o que é que o mundo espera ver em nós, irmãos? O que é que o mundo espera ver em nós? Eu sou muito brincalhão no meu trabalho, muito alegre. Alguns até falam comigo, rapaz, tu está sempre cantando, fazendo alguma coisa, tirando a brincadeira. Cara, eu digo, é Deus em mim. Todo dia eu estou 100% bem? Talvez não. Mas é isso que eles esperam ver. Será que o mundo espera ver em mim uma pessoa depressiva? Não, irmãos. Ele não espera ver em mim uma pessoa depressiva. Ele não espera ver em mim uma pessoa que vive chorando pelos cantos, uma pessoa que não tem ânimo de sair de casa. Porque eu, sinceramente, se eu fosse mudar, eu falei, cara, ele está me chamando para ir para lá, para me confessar um Senhor que faz isso com ele. Eu entendo, irmãos, que há níveis. Não se esforce para me entender errado. Eu cheguei aqui com mágoas, eu cheguei aqui com feridas, mas a gente caminha de glória em glória, como a Bíblia diz. Nós vamos tratando, a gente vai melhorando, a gente vai sendo tratado em áreas, a gente vai sendo exposto à palavra, a nossa mente vai sendo renovada dia após dia, e nós vamos melhorando. Eu entendo que há um processo, amém? Até nós chegarmos à perfeita varonilidade. Mas eu te asseguro
que o mundo, quando vê uma pessoa alegre, independente das circunstâncias, e a alegria é um fruto do Espírito, a alegria ela não depende das circunstâncias, amém? A Bíblia diz que o próprio Deus nos ungiu com óleo de alegria. Então a alegria vem de quem? Das circunstâncias, do dinheiro? Não, vem dele. Então é possível tu se alegrar, independente do estresse do trabalho, independente se está te faltando algo momentaneamente. Por quê? Porque é um fruto do Espírito. E onde o Espírito mora, irmãos? Ele mora aqui dentro dessa igreja bonita com um bocado de ar-condicionado novo? Não. O Espírito mora dentro de nós. Então só basta eu tomar posse das coisas que Ele me prometeu. Irmãos, se nós formos aqui também, no verso 22, ele vai falar: paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão. Esse aqui é algo poderoso, amém? Quem é casado aqui, levanta a mão. Estou melhorando, amor. Por que eu digo isso? Porque nós, e eu falei isso no começo da ministração, a respeito da nossa casa. Nós fomos chamados para ser luz no mundo, mas nós também fomos chamados para ser luz dentro de casa. Para a nossa esposa, para os nossos filhos. Então a maneira que nós reagimos diante das circunstâncias, irmãos, ela importa. Tu tem reagido descontroladamente quando tua esposa fala algo contigo que não te agrada, com os teus filhos. Eu sei que é difícil, e eu tenho sido tratado por conta disso, mas eu sei também que é possível. Como eu falei, eu tenho 2 artistas lá em casa e tem hora, irmãos, que eu só não arranco cabelo porque eu não tenho. Mas é possível nós andarmos em mansidão, é possível nós estarmos tranquilos, independente das circunstâncias. É possível nós dominarmos, irmãos, sobre os sentimentos. Quem domina a nossa carne, e ele fala dessa milícia, dessa luta que há entre a carne e o espírito, e eu sei que é uma luta por muitas vezes dura, é uma luta por muitas vezes difícil, mas é uma luta em que nós somos mais do que vencedores, porque a Bíblia nos garante. Então isso aqui, irmãos, é algo para nós vermos, entendermos e sabermos que nós somos bem-sucedidos em todos os caminhos que nós andarmos, amém? E aí nós vamos entrar na palavra agora. Abra comigo, irmãos, em Eclesiastes 10, 1. Aleluia. É importante que você abra. Aleluia. Como eu falei, irmãos, nós fomos chamados para sermos luz. Nós fomos chamados para brilhar. E a palavra, você sabe que em muitos textos esporádicos, aí eu vou resumir por conta do tempo, mas ele fala para nós sermos sóbrios e vigilantes. E o que é uma pessoa sóbria? O pastor Diego já ensinou aqui, né? É uma pessoa que está livre de influências, né? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está livre de influências. E nós sabemos que no mundo há influências, como eu falei, há influências no trabalho, há influências na sociedade, há influências na cidade que nós vivemos. É ou não é assim? Tem cidade que opera um espírito diferente da outra. Ou não tem cidade que é conhecida por ter muitas festas, por ter muita bebedeira? Tem cidade que é conhecida por ter muitos casos de suicídio. Tem cidades conhecidas porque o povo anda muito em luxúria. É ou não é assim? Então, há pressões, há influências diabólicas, amém? Mas a palavra nesse mesmo texto que fala, e nós devemos andar livres dessas influências, nós devemos ser o que nós somos, independente dos locais, independente da estação, independente da época, mas ela também manda nós sermos o quê? Vigilantes, sóbrio e vigilantes. A palavra diz, irmãos, que nós devemos guardar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. Então, como eu falei, nós somos ungidos com óleo de alegria, Deus nos deu o Espírito, nós andamos em mansidão, nós temos paz, mas a Bíblia diz que o diabo anda como um quê? Procurando a quem possa tragar. Então, irmãos, não são as influências, eu entendo que as situações, elas acontecem, mas por muitas vezes por influência diabólica. Muitas vezes por influência diabólica. Por muitas vezes o diabo usa pessoas em áreas que nós somos, às vezes, porventura, mais fracos, porque ele sabe que aquilo dali tem um potencial de roubar a nossa paz. Ele sabe, irmãos, ele entende, ele conhece, ele é mentiroso desde o princípio, homicida desde o princípio, como a palavra diz. Então ele sabe aquilo que rouba a tua paz, ele sabe o que rouba a tua alegria. Ou você acha que ele não tem um poder de influenciar pessoas? Mas nós tememos? Não, porque nós somos guardados pelo guarda de Israel, que não dormita, que não se cansa, que não se fadiga. Amém? Mas por que é que eu digo isso a respeito dessa vigilância? E eu digo isso, irmãos, trazendo para a minha vida. Quando eu faço esse exame a respeito dos frutos do Espírito, eu vejo muitas falhas, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso mudar, coisas que eu preciso crescer,
Mas por que é importante nós fazermos esse exame constantemente? Porque, irmãos, eu nem sempre fui cristão, né? Desde dessa minha última, que eu decidi mesmo ser cristão de verdade, Deus já me libertou de muita coisa. Mas quando nós chegamos na igreja, por muitas vezes a gente se ocupa em tratar aquelas coisas maiores. É ou não é assim? Por muitas vezes pessoas chegam na igreja com vício de bebida alcoólica, com problema de infidelidade no casamento, com vícios em cigarro, às vezes com negócios ilícitos, às vezes se move muito em mentira, em prostituição, às vezes se veste de uma maneira que não agrada a Deus. E aí o próprio Espírito Santo trata isso nas pessoas, os líderes, os discipuladores se ocupam em tratar mais essas coisas maiores, amém? Essas armas maiores. Mas com o passar do tempo, irmãos, quando nós somos tratados nessa área, nós tendemos a negligenciar as pequenas coisas. E o que são essas pequenas coisas? É a maneira que nós tratamos os nossos filhos, a maneira que nós tratamos nossas esposas, é o grupo que a gente fica por vezes, onde tem ali fotos pornográficas, figurinhas pornográficas, e a gente não se posiciona em sair. Ou você acha que isso não tem um potencial de te atrapalhar? Eclesiastes, irmãos, diz, em 10:1, ele vai falar o seguinte, como eu falei, nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Olha o que a palavra diz em Eclesiastes 10:1. Qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. Ele traz um princípio, irmãos, espiritual poderoso na parte A desse versículo. Ele diz que uma mosca, um pequeno inseto, ela bota a perder todo um perfume precioso. E nós aqui, nós sabemos que com comida é assim. Se você deixa ali uma panela aberta, pôs uma mosca, aquilo ali não tem mais como comer. É ou não é assim? Então, as pequenas coisas, irmãos, e esse é o principal motivo qual o Espírito comunicou para eu falar para a igreja. As pequenas coisas importam. Diga comigo, as pequenas coisas importam. Eu trabalho, irmãos, numa profissão em que eu faço uso de muitos equipamentos, muitos. Para funções específicas. Quem aqui trabalha com oficina, essas coisas entende. Tem uma ferramenta maior para uma coisa maior, tem uma ferramenta menor para uma coisa menor. E por que é que eu estou fazendo essa analogia contigo? Porque Satanás, como eu digo, ele é astuto. Por muitas vezes passa o tempo, nós se ocupamos em tratar esses grandes problemas e deixamos os pequenos problemas de lado. Mas armas pequenas também matam. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Betseba? O pastor pregou aqui há pouco tempo. Irmãos, lendo esse texto grande, que eu não vou ler por conta do tempo, mas lá nós identificamos o principal, que a queda de Davi não foi de uma vez. Você concorda comigo? A queda dele não foi de uma vez. Ele começou ali olhando algo que ele não devia. Ele começou primeiro com preguiça, que ele deveria ter ido para a guerra e não foi. Então começou aí. Depois ele passou a olhar algo que ele não devia ter olhado. Depois ele passou a desejar algo que ele não devia ter desejado. Depois ele ficou com uma pessoa que ele não poderia ter ficado. Depois ele mentiu para que ele não poderia ter mentido. E aí foi o engodo todo de Satanás. E a Bíblia diz lá no final desse capítulo que diz que Deus não se agradou da atitude de Davi. Deus não se agradou. Por quê? Porque ele caiu diante do Senhor. Ele não foi o que Deus esperava que ele fosse. E por que eu digo isso, que a queda não é de uma vez? Porque por muitas vezes, irmãos, eu percebo do meu lado casamentos acabando por conta de pequenas coisas. É ou não é assim? Por muitas vezes um mau tratamento que nós temos com o nosso cônjuge, por muitas vezes você, como a Maria Clara falou hoje de manhã, e engloba nos frutos do Espírito o amor. O que é o amor, irmãos? O amor ele é sacrificial, ele é buscar o interesse do outro. E por muitas vezes no casamento nós não nos movemos assim, e isso acaba gerando uma crise, uma confusão. Por que a palavra diz que uma mosca morta bota a perder todo um perfume? Eu vivo isso, irmãos, no dia a dia. Não é o modelo ideal, mas nós estamos caminhando para uma perfeição. Mas por muitas vezes com a nossa esposa a gente constrói ali uma comunhão durante toda a semana, e por muitas vezes uma palavrinha maldita não coloca tudo a perder. É ou não é assim? Ministérios, irmãos, foram destruídos por pequenas coisas. Ministérios são destruídos ainda hoje por pequenas coisas. Eu vejo, eu conheço pessoas. E o que são essas pequenas coisas? Muitas vezes você está aqui, você é um ministro, muitas vezes você não traz sua esposa, muitas vezes você dá o seu dízimo, você estuda a palavra, por muitas vezes você tem uma vida devocional, mas você aceita falar mal da liderança. É uma pequena mosca. A palavra diz lá em Cantares, não precisa você abrir, Cantares 2,15. A palavra diz o seguinte, ó: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Nesse texto nós vemos outro princípio poderoso da parte do Senhor. Essa diligência
em tomar uma atitude de frente às pequenas coisas, porque ela fala, elas devastam a nossa vinha que está em flor. E por muitas vezes, irmãos, essa é a atitude cristã que nós não temos tido. Falando dessa situação, às vezes, de falar mal de liderança, no mundo há uma influência, como eu falei, que parece que o esporte nacional do brasileiro é falar mal do chefe. Você pode ver trabalho, seja qual for, sempre tem uma rodinha ou outra falando mal do patrão, falando mal do chefe, falando mal do gerente. E por muitas vezes o mundo quer trazer, quando nós nos convertemos, queremos trazer isso para dentro da igreja. Isso é uma arma que Satanás usa para destruir ministérios, para destruir comunhão, destruir unção, destruir a sua santidade para com ele. Irmãos, eu não sei que burrice é essa, no nível de entendimento que eu tenho, de a pessoa se irar, ou muitas vezes não se sentir privilegiado por estar debaixo de uma liderança. Amém? Irmãos, hoje eu estou pregando numa igreja grande e confortável, você concorda comigo? Uma igreja com boas cadeiras, uma igreja num templo bonito, com ar-condicionado sendo instalado, um som bom, um microfone bom, com a igreja já com um número bom de pessoas. Mas responda para mim, eu plantei isso? Eu plantei? Eu não plantei. Eu não estava aqui no começo dessa obra. Então, alguma pessoa recebeu a direção de Deus e plantou, e hoje eu estou usufruindo da fidelidade. Ah, irmão, mas você está aqui há muito tempo. Tudo bem, eu posso ter ajudado a regar, eu posso ter ajudado a adubar, mas eu não plantei. A palavra de Deus diz, né? Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então é maravilhoso estar debaixo de uma liderança. Hoje eu usufruo de coisas que eu não me esforcei para fazer. Como é que eu posso ver isso como uma coisa ruim? Né? Eu sou líder. Os meninos, por muitas vezes, eu dou ali as coisas mastigadas para eles, que eu não posso fazer porque eu não consigo. Mas o meu coração é de fazer o melhor possível. Por muitas vezes eu vou mirar com a direção da liderança. Irmãos, isso é diabólico. Então, o que são isso? São as raposinhas. Eu já falei, não vou precisar levantar a mão não, mas eu já falei muito mal de pastor. Hoje eu sou, graças a Deus, tratado, eu tenho um nível de vigilância maior relacionado a isso, mas eu entendi que essas raposinhas, por muitas vezes, ao invés de eu estar aqui, sendo influenciado por uma unção, desfrutando de algo excelente que outra pessoa plantou, eu acabo sendo desconectado disso por conta de palavras malditas. E uma das raposinhas que Satanás usa para destruir, irmãos, as preciosidades que o Espírito deposita em nós são palavras malditas. Domínio próprio engloba o que a gente fala, o que a gente deixa de falar. A palavra diz que do fruto dos nossos lábios nós comeremos. Então, a própria palavra diz que o que nós dizemos importa. Então, quantas raposinhas malditas tu não tem, ao invés de aprender, tu tem soltado dentro da tua casa? Lançando palavras malditas sobre o teu filho, lançando palavras malditas sobre o teu emprego, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério. Aí você vai falar para mim que essas coisas não têm um potencial de destruir ministérios, casamentos? Amém? Tem. Por que é que eu digo isso, irmãos? Porque por muitas vezes, quando nós andamos assim, o mundo percebe. Como eu disse, irmãos, uma das ferramentas poderosas que Deus usa, e aí eu entro em algo que é muito importante para nós, que estamos avançando ministerialmente como igreja, como ministros hoje, e não se engane, eu não digo para nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo onde todos são importantes, amém? Mas lá em Timóteo a palavra diz que nas características de obreiro, ele tem que ter um bom testemunho perante a sociedade. Por quê? Porque ele é o carro-chefe da igreja. Você concorda comigo? Então, para o mundo, se você é pouco tempo convertido, ele sabe aquilo dali. Mas se você já tem um cargo eclesiástico, ele também espera de ti uma diligência maior. É ou não é assim? Ou é só comigo? Então, a partir do momento que você é nomeado, que você recebe um cargo na igreja, o mundo espera de você uma diligência maior ainda. Por que é que eu digo isso, irmãos? Porque nós somos, a Bíblia diz, é mister que os escândalos venham, mas ai daqueles por meio do qual os escândalos vêm. Então, irmãos, ela está falando para quem? Para o mundo? Ela está falando para a igreja. Por quê? Porque, irmãos, nós sabemos disso. Quando o cristão cai para o mundo, isso gera um impacto. A Bíblia diz que para quem muito é dado, muito é cobrado. Ou você acha que vidas ministeriais, quando são destruídas de pastores famosos, que se envolvem em escândalos, não influenciam pessoas que não conhecem o reino de Deus? Influenciam. E nós não estamos aqui, irmãos, fazendo um julgamento da vida dos irmãos, longe de nós. A Bíblia diz que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas o que o Espírito quer tratar hoje contigo é a respeito desse autoexame que nós devemos fazer. Meu Deus, o irmão Sandoval falou que a partir do momento que eu confesso o nome do Senhor Jesus, eu sou imerso nele. E aí eu passo a exalar o bom perfume de Cristo para as pessoas.
ele falou também que eu devo influenciar e pregar o evangelho com a minha vida. Então, lá no meu trabalho, eu sou uma ferramenta poderosa de Deus para alcançar pessoas. Ele falou também que o que eu faço importa, independente se é algo grande ou se é algo pequeno. Então, eu devo entender, irmãos, que Deus, ele espera algo de mim. Ele espera algo de mim e você. Irmãos, nós não fomos chamados para viver de acordo, como eu falei, essa palavra é muito... Lá em Eclesiastes 10, ele diz, né? E um pouco de estutícia, ele bota a perder toda a sabedoria. Nós temos uma sabedoria do alto, dada por Deus. E se nós formos estudar a fundo esse versículo, ele faz o paralelo com outros textos, e essa sabedoria que ele fala que nós, como igreja, colocamos a perder, ela não é relacionada à falta de conhecimento, a talvez ali um analfabeto, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento de conteúdo, mas ela fala daquela pessoa que tem o conhecimento da verdade e escolhe andar de maneira contrária. É o tolo. Quantas vezes nós não andamos assim, irmãos? Pense comigo. Nós não sabemos a maneira que nós devemos reagir às coisas. Seja sincero. Nós somos instruídos aqui dia e noite. Nós somos instruídos aqui por devocionais no grupo da igreja, pela Rapsódia de Realidade. Nós somos ensinados nos cultos, nos discipulados. Nós somos ensinados na superclasse. A palavra me ensina a maneira que eu devo reagir diante da enfermidade. O que é que a palavra me ensina? Que eu devo não declarar aquilo, por mais que eu esteja vendo a situação, mas ela manda eu declarar o contrário. Ela manda eu, como igreja, impor as mãos. Ou a palavra não diz que quando eu chego, se tem alguém doente, chame os presbíteros e a oração do crente sarará o enfermo. Então, por muitas vezes eu corro para o hospital lá em Sobral, em Fortaleza, procuro o número do médico, tudo bem, nós não negamos a medicina, mas como a palavra manda eu reagir? Ela manda eu impor minhas mãos, ela manda eu declarar a cura, ela manda eu chamar irmãos mais experimentados para orar comigo, ela manda eu crer no milagre, e aí eu faço a minha parte natural, tudo bem. Eu entendo, porque a sabedoria dos médicos, irmão, vem de Deus também. É fruto, a Bíblia diz que não há nada que não venha de Deus. Ela diz que tudo que nós temos veio por meio dele. Então, ela diz que nós não temos nada se do céu não nos for dado. É isso. Então, a sabedoria dos médicos, a medicina, Deus influencia pessoas. Então, se eu sei como eu tenho que reagir, por que é que eu reajo ao contrário? Eu digo que vai acontecer o pior. Eu digo que aquilo dali não vai dar certo. Porque aqui, por muitas vezes, quando as finanças apertam, a palavra de Deus diz que eu devo reagir de um jeito. Eu devo reagir em fé, eu devo reagir declarando prosperidade, eu devo tomar posse das bênçãos que o Senhor já depositou, da obra que Ele já fez, de tudo aquilo que Ele conquistou para mim, e eu prefiro declarar o contrário. Então, eu estou agindo como o quê? Como um tolo. A própria Bíblia nos diz, porque eu sei como eu devo agir. Ou vocês não são bem instruídos? Irmãos, eu estou em quase todos os cultos aqui. E muitas das coisas que eu digo aqui, eu aprendi aqui. E aprendi com você. Então, porque por muitas vezes nós escolhemos andar no caminho contrário. Eu estou pregando para você essa noite, e a partir de amanhã, por que é que eu digo isso, irmãos? Tem um texto que fala muito comigo, e ele mudou minha vida. O pastor Diego prega muito, ele fala dos pecados, das coisas que não, parafraseando, né, que não herdam o reino de Deus, e lá ele fala no final, que é digno de juízo não só os que praticam tais coisas, mas aqueles que também as aprovam. E por muitas vezes nós somos esses que aprovam essas coisas ruins. Eu, por muitas vezes, fui esse. Por mais que eu não compactuasse, mas ali eu não tomava uma atitude de repreender. Por muitas vezes eu até achava legal. Por muitas vezes eu tinha medo de tomar uma atitude mais firme, como sair de um grupo, como eu disse aqui, como dar um não para uma situação, independente da influência, como me mover ao contrário. Por muitas vezes, irmãos, a carne, ela tenta agir na nossa vida, mas o Espírito, ele nos faz andar em triunfo, como eu comecei lendo aqui. Então, irmãos, por muitas vezes, é essa atitude que Deus quer de nós, porque muitas vezes eu entendo, como eu falei, que há processos, mas a tua boca, ela tem sido essa espada afiada para desfazer o mal? Ou tu tem sido aquele tapinha no ombro de aprovação? Porque nós aprendemos aqui sobre o amor, e a Bíblia diz que ele cobre uma multidão de pecados, mas cobrir uma multidão de pecados não somos nós a aprovarmos aquele tapinha nas costas, não. Dizer, eu te entendo, está tudo bem, tu é fraco mesmo, tu é novo convertido. Não, irmãos, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. A nossa luz, ela não brilha para isso. Irmãos, nós devemos ser, irmãos, para o mundo, cheiro de morte para a morte. Quando eu encontro o irmão Gustavo na rua, e eu me sinto constrangido pela vida dele, esse cara aí, ele tem alguma coisa diferente, eu não estou indo para um caminho bom. Eu passei por muitas, mas eu me deparei esses dias com muitas mortes repentinas, na cidade que eu trabalho. E essa semana eu peguei um lá, e ele
Teve um aí, ele ficou ali daquele jeito e tudo pensativo, né? Porque a própria Bíblia diz que as pessoas vão ficar, quando se deparam com morte repentina, ele diz que há reflexão. E aí outra, quando foi na terceira, eu falei assim para ele, cara, o importante não é morrer ou estar vivo. O importante é para onde vai depois que morre. E aí ficou aquele silêncio, e ele ficou pensando lá, foi cá. E depois, ei, mas aquele negócio que tu disse ali é sério, né? O que foi aquilo? O bom perfume de Cristo entrando nas narinas dele. Juízo, cheiro de morte para a morte. Rapaz, esse irmão aí... Não são por obras, amém, irmãos? Não são por obras, mas humildade não é você negar o que você é. Mas eles veem a minha vida, eles veem a minha rotina. Pai, esse irmão em todo culto está lá na igreja. Ele chega aqui, ele fala de Deus, ele não escuta música errada, ele não fala palavrão, ele não é um corrupto, ele anda em amor, ele não é uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa mansa. Então esse cara aí está indo para a igreja toda a vida, serve, gasta a vida dele, às vezes deixa de fazer as coisas, e eu aqui, macho, vivendo do jeito que eu quero. Eu acho que se tiver um lugar para ir, eu não vou para o mesmo lugar não, que eu não estou fazendo nada. Ou você acha que o mundo não pensa isso? O mundo pensa, irmãos. Quando Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, é justamente isso. As pessoas olharem para nós e se sentirem constrangidas a vir buscar Deus. Se sentirem constrangidas a se arrepender dos pecados dela. A tomarem uma atitude de falar, cara, realmente eu não estou indo no caminho certo. Então, por isso, irmãos, que a Bíblia nos exorta como cristãos a nós sermos pessoas vigilantes, amém? Peço que a igreja fique de pé, a gente já está caminhando para o final. Então, irmãos, é muito importante nós termos essa verdade plantada no nosso coração. Eu já sabia que por muitas vezes essa palavra de conserto, essa palavra, essas instruções da parte de Deus para nós, ela por muitas vezes elas não geram uma repercussão maior na igreja. Assim, eu digo de movimento, de aquele culto que a gente percebe as pessoas mais caladas, mas eu entendo também que nós fomos chamados para esse tipo de palavra, amém? Por muitas vezes o pastor diz aqui que nós devemos vir para a igreja ouvir nem sempre aquilo que nós queremos, amém? Porque nós precisamos fazer a diferença. Irmãos, aqui é sobrenatural a quantidade de palavras que nós temos recebido a respeito dessa obra específica. E quem será que será? E quem vai ser a linha de frente dessa obra? Somos nós. Somos nós. A palavra ela cobra, irmãos, o próprio Jesus. Ele nos ensina que nós fomos chamados para frutificar. E há um tempo certo para que nós venhamos a frutificar. Então, se tu é a mesma pessoa do dia que tu confessou Jesus, se não há mudança na tua vida, muito provavelmente tu está no caminho errado. Se teu palavreado não mudou, se a tua maneira de reagir não mudou, se a maneira que tu trata tua esposa não mudou, se a maneira que tu governa tuas finanças não mudou, se a maneira que as pessoas te enxergam não mudou, muito provavelmente o teu perfume está vencido, ou então está com um monte de mosca morta dentro, como a palavra diz, amém? Porque o problema nunca vai ser Cristo, o problema nunca vai ser o Espírito, o problema nunca vai ser, irmãos, o que Deus depositou em nós, mas nós devemos ser bons dispenseiros. Nós não somos maus dispenseiros, que têm coisas preciosas e só despejam coisas ruins. A palavra diz, irmãos, um exercício que o pastor sempre faz aqui, é a respeito de nós entendermos, por exemplo, você imagina um galão de 20 litros d'água, se eu botar ali uma colher de esgoto, você já não quer tomar, né? Você já não quer, por quê? Porque um pouco de impureza contaminou toda aquela água potável. Aí você acha que você, mesmo não traindo, mesmo não mentindo, mesmo não fumando mais, mesmo se vestindo às vezes de uma maneira decente, você acha que o palavrão que você fala não tem influência na tua pureza? Será que por muitas vezes, por mais que você ande com as instruções poderosas da parte de Deus, mas você acha sinceramente que a maneira que tu te veste não influencia no bom perfume de Cristo? Mas o mundo não vê não, né? A maneira que a gente se veste. Vê, irmãos, vê. Eu ouvi algo poderoso esses dias, e a gente entende que tem uns extremos, mas antigamente a gente via um cristão, a gente batia o olho e sabia como ele era só pelo vestir. Talvez fosse o modelo correto? Não, eu não faço esse juízo de valor, mas pelo menos dizer que ele está vestido de uma maneira decente, isso aqui eu tenho que afirmar, está vestido de uma maneira decente. E o palavreado? Não, ele fala mesmo, ele fala boas palavras, ele não é a pessoa que usa a boca dele para despejar coisas ruins. Então nós fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados, viemos aqui para viver da mesma maneira, irmãos. Irmãos, a mesma maneira que nós éramos antes,
não vai nos levar para o céu. E aqui eu deixo um ponto de equilíbrio. Não é que quando tu peca, tu vai perder a tua natureza de filho, não. Tu não vai perder a tua natureza de filho se tu porventura acidentalmente pecar. Nós estamos sendo tratados, amém? Mas a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. E como nós apagamos o Espírito? Cauterizando a nossa consciência. Quando eu escuto uma palavra como essa de juízo e eu jogo para debaixo do tapete e continuo andando do mesmo jeito, eu estou escolhendo não ouvir o Espírito. Quando eu escuto uma palavra sobre determinado assunto, sobre dízimos e ofertas, como o pastor pregou, e escolho não ouvir, deixar de lado, eu estou apagando o Espírito. E aí você acha que de apagando, uma hora ele não se extingue da tua vida? Ou você acha que a sua salvação não é possível de ser perdida? Não é fácil de perder, mas é possível. Se você escolher correr por caminho contrário, a Bíblia diz que um caminho só, é Jesus. Quem é que ama a Deus, irmãos? Quem crê nos seus mandamentos e os guarda. Você escutando eu falando alguma coisa do livro de 1 Sandoval aqui? Não. Eu não falei de 1 Diego, eu não li o manual da Dunamis. Eu li a palavra de Deus para você. Amém? E a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita. Ela não erra, ela não falha. Então, por muitas vezes nós não estamos desfrutando de algo sobrenatural e maravilhoso na nossa vida, pelas pequenas raposinhas que nós, ao invés de sermos diligentes em capturá-las, nós estamos soltando diuturnamente na nossa vida. Então, a partir de hoje, irmãos, que os teus olhos se abram também não só para esse pecado grande, que outrora nós fomos tratados, mas também para essas pequenas coisas que têm um potencial, irmãos, grande, de matar ministérios, de destruir casamentos, de destruir obras, de tirar a tua comunhão com Deus. Amém? Feche seus olhos. Querido Pai, eu te rendo graças, meu Deus, porque essa noite o Senhor falou conosco. Pai, nós entendemos, Senhor Jesus, que o Senhor tem um caminho sobremodo excelente para nós. Pai, nós entendemos, Pai, que não vai precisar nós abrirmos a nossa boca no nosso trabalho, mas pessoas vão olhar a nossa maneira de falar, vão olhar a nossa maneira de se vestir, vão olhar a maneira, Pai, que nós reagimos e vão ver Cristo em nós. Vão ver algo sobrenatural e poderoso. Pai, se quando nós passarmos, meu Deus, por situações adversas, o mundo vai olhar para nós e vai dizer, eu quero ser como Ele. Ele não se desespera, Ele não se abala, Ele não teme o homem sanguinário, Ele anda em força divina. Paizinho, que as pessoas olhem em nós, Paizinho, nos nossos relacionamentos a dois e vejam que casal abençoado. É o perfume de Cristo neles. Eles se tratam bem, eles andam em amor, eles educam bem os filhos. Irmãos, quando nós olharmos, meu Deus, para uma obra, se porventura nós vermos falhas humanas e naturais, porque os homens são falhos e naturais, nós não abriremos nossa boca para levantar palavras falácias contra a liderança, Pai. Paizinho, nós entendemos que nós devemos ser o suporte, meu Deus, dos nossos líderes. Então nós lançamos palavras de amor, palavras de ajuda, Pai, palavras de compaixão. Nós somos aqueles, Pai, que quando são convocados, meu Deus, somos chamados, nós dizemos sim, porque nós sabemos que a obra não funciona só por um líder, porque o Senhor nos chamou para fazermos a diferença, Pai, na cidade de Ubajara, na cidade de Tianguá, no nosso estado, Pai, no nosso trabalho, por onde quer que nós andemos. E a partir de hoje, Pai, nós somos cristãos diligentes. E nada, Paizinho, não importa se a arma é grande ou pequena, vai ter o poder de roubar e de estragar o bom perfume que o Senhor depositou em nós. Amém, glória a Deus.